Obrigado, querido. Boa noite, meus irmãos. Prazer ver tanto jovem aqui. Agradeço aos irmãos da igreja de Parquelândia, reverendo Cleiton, demais irmãos. Prazer sempre estar aqui de volta. Estive num acampamento de carnaval e voltei em casa, contei para minha esposa que até ela ficou com saudade de vocês. Tenho o privilégio de estar conosco, com vocês de novo, e esse momento conosco aqui, entre nós, tem sido rico para mim. Vimos que Deus nos deu esse tempo e esse momento, e somos como que figurinhas dele, para glorificarmos ao Senhor, onde estamos, no tempo em que nós estamos. Temos visto, nesta preciosa carta aos Efésios, apenas algumas pinceladas. Bom seria termos tempo para uma exposição, versículo por versículo, meditarmos em todo esse texto riquíssimo. É chamada de uma carta rainha, uma carta princesa, onde Paulo ele expõe com maestria a sua visão, recebida de Deus, claro, do que ele tem, do reino de Deus, da pessoa e obra de Jesus Cristo e do seu povo, a igreja. Vimos também que Deus, ele revela a sua vontade para nós. Essa vontade, ela é simples, contanto e contudo substancial. Às vezes, por complexidades, dificuldades, lutas, situações, nós temos dificuldades em entender a vontade de Deus, mas ela é simples. Ela não é simplista e nem enganadora. A vontade decretiva de Deus acontece antes da fundação do mundo. E nem um fio de cabelo cai da cabeça de alguém sem que ele permita. Mas também nós vimos a vontade preceptiva de Deus, revelada nos seus estatutos, todos igualmente justos. A lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. Mas esta vontade de Deus, infelizmente, nós podemos transgredi-la. Esse podemos transgredi-la não quer dizer que nós devemos transgredi-la. Ideal seria que nós seguíssemos, observássemos e até incentivamos que os melhores dias das nossas vidas foram os dias em que nós melhor e mais lemos a palavra com tempo, com dedicação e nós oramos. Que Deus nos ajude a observarmos cada vez mais a sua vontade preceptiva, a sua palavra. Ela é saúde para a gente. Quem a observou teve uma vida com uma existência de qualidade de conteúdo. Duas senhorinhas estavam colecionando selos, colando selos. E elas estavam ali com todo cuidado, quando uma delas se lembrou e disse: Margarida, eu ainda tenho alguns selos na Bíblia, deixei ali dentro da Bíblia, vou buscar. Aí a Margarida disse: mas Isaura, e tu não tens medo que peguem, que roubem? E Isaura disse: não, porque quem rouba não lê a Bíblia, e quem lê a Bíblia não rouba. Quando uma sociedade seguia pelos padrões do Senhor, é feliz essa nação. Mas nós temos enfrentado lutas e dificuldades. Na carta aos Efésios, você está com ela aberta aí, se não, eu peço que você abra a palavra de Deus na carta aos Efésios. Capítulo 1, nós começamos a ver, lendo essa carta, e você pode se munir de bons comentários, que Paulo começou desdobrando o propósito de Deus concedido numa eternidade antes da fundação do mundo para criar uma nova raça através da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Uma raça eleita, um sacerdócio real. Os dias antigos da inimizade, judeus e gentios, acabaram. E agora, em Cristo, desses dois, poderia haver um povo. Que maravilha, a sua igreja. Também Paulo faz um eloquente apelo aos seus leitores, que eles devem viver uma vida digna desse chamado. Foram chamados para uma santa vocação. E agora Deus os reúne na igreja, e Deus os capacita com dons. Nós vamos ter uma excelente matéria sobre os dons espirituais nesta carta. Agora, porém, Paulo, ele também começa a mostrar a partir do capítulo 6, que é onde nós vamos ler, a partir do versículo 10, realidades bem mais duras. Nós estávamos no céu.
Soubemos e fomos informados no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, de preciosas doutrinas maravilhosas da graça de Deus. Somos dele. Os 3 primeiros capítulos da carta são bem doutrinários, ricos em doutrina. 4º capítulo, nós temos um incentivo muito lindo aos dons. Capítulos 5 e 6, os dons e a doutrina na prática, em casa, na família, também na igreja. Mas é quando os homens devem ser homens de Deus, as mulheres devem ser mulheres de Deus e os filhos e filhas de Deus, obedecendo os seus pais em amor, como deve se portar um homem, como deve se portar uma mulher, como devem se portar os filhos. Nós estávamos no céu. Que maravilha, um padrão de Deus para a família. E feliz é a família quando o homem, ele teme ao Senhor, ama a sua esposa e orienta os seus filhos em amor. Feliz a família onde a esposa é submissa ao seu marido em amor porque ele a ama e dá a sua vida por ela. E também ajuda a criar os seus filhos. Feliz a família, destacada a família na sociedade, onde os filhos são obedientes, tementes a Deus e vão crescendo em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Padrão de Deus, o céu para a gente. Mas agora, nesse capítulo 6, a partir do versículo 10, nós somos trazidos para a terra, para realidades mais duras. E o apóstolo nos recorda de que nós temos uma forte oposição. Vamos ler os versículos 10 até o versículo de número 18 nesta noite. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Um bom exercício vai ser você ver aqui a forma da exatidão no texto, tudo, toda. Pegue um lápis desses de cor e marque isso depois no exercício de leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Amado Deus, muito obrigado por esses dias aqui com este povo, com essa gente querida. Muito obrigado pela liberdade que temos de cultuar ao Senhor, de abrir a sua santa palavra e de também estarmos numa igreja que tem uma grande e linda visão, abastecer o seu povo. Continue abençoando a Igreja Batista da Parquelândia, o seu corpo que dirige essa igreja, ó Deus. Os membros dessa igreja, as famílias dessa igreja, os homens, os rapazes, os meninos, as mulheres, as meninas dessa igreja. E que aqui sempre haja bom alimento, grandes incentivos e profundos estudos da sua santa palavra. Vamos abrir a sua palavra agora, ajude-nos a entendê-la, que o pecador seja confrontado e o Salvador exaltado. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. O pessoal tem uma impressão muito forte com o diabo, se impressiona com o diabo. Às vezes mais fala do diabo do que de Cristo. Temem mais ao diabo do que a Cristo. Por outro lado, algumas pessoas dizem que ele não existe, que isso é invenção, fantasia da cabeça de religiosos. Nós devemos, de fato, reconhecer que ele existe e é o nosso adversário, e é o nosso inimigo.
Agora, nesse texto, Paulo ele não nos dá nenhuma biografia do diabo. Ele também não nos dá nenhuma explicação da origem das forças das trevas. Mas uma coisa Paulo faz: ele admite a existência deles como um terreno comum. Então, admita a realidade e a intensidade das ações do inimigo. Nunca descuide do seu inimigo. Paulo ele admite realmente a existência das forças das trevas. Também, Paulo, ele não está aqui procurando satisfazer as nossas curiosidades sobre este ser das trevas, mas ele está nos advertindo de fato quanto à hostilidade dessas forças. Elas são terríveis, elas são do mal, elas são cruéis. Então não só ele admite, como ele também nos adverte, como também ele nos ensina a vencê-las. E o plano de Deus é criar uma nova sociedade, dos dois fazer um, tirar a parede da inimizade do meio, formar um povo de Deus. Se é plano de Deus formar uma nova sociedade, então as forças das trevas farão de tudo para destruí-la. Deus, mediante Jesus Cristo, quebrou a parede que dividia seres humanos de raças diferentes, culturas diferentes, uns dos outros. Então, o diabo, através de seus emissários, se esforçará para levantá-las e edificá-las novamente. Deus pretende que o seu povo reconciliado e redimido viva junto e em harmonia, em casa e na igreja. Então os poderes do inferno se espalharão entre eles, e as sementes também do mal estarão atuando para fazer com que o joio, a dificuldade e a contenda exista. Quanto ao mais, é assim que ele começa dizendo para mim e para você, nesse texto, no finalzinho aqui, no capítulo 6, no versículo 10. Quanto ao mais, jovens da Igreja Batista da Parquelândia, irmãos que aqui atuam, vocês que estão nesse álbum de figuras de Deus, para que vocês possam glorificá-lo nesse momento, nesse lugar aqui em Fortaleza. Em Fortaleza. Esse texto está dizendo mesmo no grego, quanto mais a partir de agora, a partir de então, e durante todo o tempo que lhe resta. Durante todo o tempo que lhe resta. O período inteiro da igreja entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo será caracterizada por tais conflitos. Então, é necessário termos um conhecimento total do inimigo. Não devemos subestimá-lo. O nosso inimigo é espiritual, ele é terrível. E por isso Paulo nos adverte aqui da necessidade de nós nos vestirmos, revestirmos então da armadura de Deus. Desse modo, ele vem com a sua chamada para que nós busquemos a força do Senhor, para que nós possamos resisti-lo. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revistam-se de toda a armadura de Deus. Se por um lado, ele diz para mim e para você nos versículos 10 e 11, que nós devemos nos fortalecer no Senhor e nos revestirmos de toda a armadura de Deus, se nos versículos de 13 em diante, ele vai mostrar as peças tão necessárias dessa armadura, no versículo 12, ele vai destacar quem é esse inimigo. As forças do mal, principados e potestades, quem são? Advirto vocês nessa noite, são inteligências cósmicas. São os nossos inimigos terríveis. Eles não são humanos, mas são demoníacos. E o texto lhe informa e me informa de que ele arma ciladas. Suas características principais. Quem é esse inimigo? Para que você se revista de toda a armadura de Deus e se fortaleça no Senhor e o busque e tema ao Senhor e ande com Ele. Nós temos 4 características principais sobre o nosso inimigo. 4 características principais sobre estas forças cósmicas, seres espirituais malignos. A primeira delas é que eles são forças poderosas. Quando Paulo aqui nos diz que eles estão, de fato, dominando este mundo tenebroso, o termo que ele usa em grego é cosmocratores, cosmos. O que quer dizer isso?
Está se referindo aqui sobre eles que eles têm um domínio de alcance mundial. Não existe parte alguma nesse planeta em que as forças espirituais do mal não tenham chegado com força, não tenham se instalado. Quando falamos de missões, nós geralmente costumamos falar, e nós entendemos assim, de povos não alcançados. Mas sabe uma coisa? Esses povos já foram alcançados pelas forças espirituais do mal. Nós precisamos mandar aqueles missionários lá para falar sobre o Salvador e Redentor das suas vidas. Não existe parte alguma nesse planeta. Você pode folhear as revistas de turismo. Nos mais belos locais, as mais belas praias, as maiores desgraças também estarão lá, porque existem esses cosmocatores que estão dominando naquela região. Segunda característica deles, eles também são malignos. Eles empregam todo o poder destrutivamente. Se eles puderem destruir, eles destruirão com força. Eles não medirão esforços para trazer o caos e a destruição. Uma terceira informação sobre eles é que eles odeiam a luz. As trevas são sua habitação natural. E eles são agentes do mal, eles estão agindo. Então, trevas e mal são características das suas ações. E saiba que você jamais vai vencer o inimigo usando essas armas, como por exemplo, princípios morais, código de honra, nem mesmo os sentimentos mais nobres. Jamais você os vencerá dessa maneira, e eles são inescrupulosos e eles são implacáveis. Uma quarta característica sobre eles: eles são astutos, tremendamente inteligentes. Astúcia faz parte do caráter totalmente corrompido dessas criaturas terríveis. Eles são astutos e enganadores. Eles sabem de fato como agir e como manipular situações. No versículo 11, revestivos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra, e eu lhe chamo a atenção aqui, está no plural, as ciladas do diabo. São várias, de várias formas. São ciladas terríveis. 3 características dessas ciladas do diabo. Uma das características das ciladas do diabo é que elas são cheias de estratagemas. Paulo está aqui mesmo utilizando uma linguagem militar. Estratagema, ou seja, eles não agem sem atenções e estratégias. Eles sabem onde armar, eles sabem como armar, e eles sabem como disfarçar. Estratagemas terríveis. Mas também as ciladas do diabo, elas são caracterizadas e marcadas por combinações meticulosamente treinadas. São capazes de combinar situações e circunstâncias dentro do estratagema, e quando você menos esperar, você cai. Uma terceira informação sobre as ciladas do diabo é que eles agem, os demônios, com sagacidade tática, com engenhoso intento. Eles sabem como agora trabalhar engenhosamente para destruir lares, para atacar a igreja, para afetar a sua vida. Ah, jovem, ah, moça, ah, rapaz, nunca se esqueça disso. Apenas o poder de Deus pode defender-nos. Apenas o poder de Deus pode livrar-nos da força, da maldade e da astúcia do diabo. E é por isso que o apóstolo Paulo, nesse texto, nos dá 2 exortações. Uma delas: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Não confie em você, você não se basta. Eu sei, na hora eu me livro, na hora eu dou um jeito. A primeira exortação é essa: seja você fortalecido no Senhor. Busque dele forças e nele força, para que você possa resisti-lo. E também diz o texto nessa exortação: e revesti-vos de toda a armadura de Deus. Continua aqui, Elivando, por favor.
Nesse texto que nós lemos, nessa introdução da nossa mensagem nessa noite, Paulo nos dá aqui sobre a atuação dos demônios e sobre o nosso revestimento da força do Senhor, da armadura de Deus e dependermos do poder do Senhor. Nós temos uma quádrupla ênfase. Paulo vai dar 4 ênfases importantíssimas para que você e eu não descuidemos, para que protejamos a igreja, para que protejamos os nossos casamentos, para que protejamos os nossos filhos, para que de fato possamos exercer com sabedoria os dons na igreja, para que nós preguemos o Evangelho. Então, 4 ênfases de Paulo. A primeira delas é: fiquem firmes. Versículo 13, para que vocês possam permanecer inabaláveis. Moça, fique firme nos seus princípios. Rapaz, fique firme nos seus princípios. Fiquem firmes, jovens. Porque uma coisa que o inimigo vai tirar proveito é de crentes instáveis. Mas o que a gente vê hoje em dia? Crentes instáveis. Parece que é o que mais tem. Cultos para a sensação. Cultos para o arrepio. É tão bom sentir uns arrepios, não é? Um dia desse eu estava pregando no Palavra da Vida. Estava eu lá e à noite eis que me vieram uns arrepios. E eu comecei a gostar. Aí minha esposa foi lá e fechou a janela. Cuidado, meus irmãos, com os arrepios, com os sentimentos, com as emoções. Eu tinha um colega lá em Caruaru que ele dizia assim: Jader, é tão bom chorar. A gente chora, alivia, descarrega tudo assim, as raivas. O Santa Cruz perdeu. A gente chora. E a filosofia dele era: eu quero é chorar, não importa quem morreu. Mas tem gente que é assim. Vive de sensações, vive de emoções, mas são pessoas instáveis. Na fé, nos compromissos, nas questões de vida. Então, cuidado, meus irmãos, fiquem firmes. Uma segunda ênfase que Paulo dá para mim e para você é: protejam-se, proteja-se. Revista-se de toda a armadura de Deus. A palavra grega aqui para armadura é panoplian. Panoplian é uma armadura que é bem trabalhada para você. E tudo o que você precisa, você tem da graça de Deus. Os meios da graça. Então, revista-se de toda a armadura de Deus. Proteja-se. Deus lhe deu essa armadura. Que bênção para você, minha irmã e meu irmão. Vista-se da justiça, em terceiro lugar. Em quarto lugar, utilize muito bem o capacete da salvação. Nunca se esqueça, a armadura é dele. E ele graciosamente compartilha com você. O que é que nós temos que fazer com a armadura de Deus nessa noite? Nós temos que fazer 3 coisas com ela. Nós temos que vestir a armadura. Tem crente que admira a armadura. Esse texto é lindo, pastor. Esse texto é maravilhoso, pastor. Ah, como eu admiro esse texto, pastor. Eu gosto demais desse texto. Mas tem uma coisa que você deve fazer com a armadura, não é admirar, é vestir. Não vá para o campo de batalha e deixe a armadura novinha em casa. Ela foi feita porque você está em guerra. Ela foi feita porque você está caminhando nas ruas de Fortaleza, no estado do Ceará. E esse estado está sob dominação demoníaca. Não saia de casa sem a sua armadura. Use-a. Então, vista a armadura. Mas a segunda coisa que você deve fazer com toda a armadura de Deus é: pegue em armas. Não se acovarde. Não deixe para depois. Não deixe para amanhã. Eu fico contente quando vejo um auditório jovem como vocês aqui nessa noite. Eu rogo a vocês: se empenhem ao máximo para serem os melhores alunos. Não para que vocês tenham tão somente um boletim escolar brilhante. Procurem realmente passar no vestibular.
se empenhem na universidade, para que vocês possam ser os melhores crentes ali, e que vocês possam aprender ali, para servir melhor aonde vocês forem. Diferença grande fará um médico, uma médica de Cristo nesse mundo das trevas. Um engenheiro, um professor de matemática, um professor de educação física. Mas também, por favor, jovens, pensem na academia. Eu rogo a vocês, levem a carreira acadêmica a sério. Procurem reassumir lugares estratégicos também na academia para ensinar o certo, a matéria, mas não contaminada com tanta besteira que a gente vê que está por aí afora. Então vistam a armadura, peguem em armas e, em terceiro lugar, vão à guerra. Devemos ir à guerra, e a guerra é contra principados e contra potestades. Agora veja o exército que Deus chamou. Essas figuras que você pode estar vendo aqui há um certo tempo. Mas vamos ver nessa noite quando as estratégias do maligno interferem em Fortaleza, interferem nas nossas escolas, tenta acabar com os nossos casamentos. Vamos ver quando as forças espirituais do mal também valem-se de carne e sangue. O que acontece com pessoas que de fato cumprem a sua vontade, a vontade do inimigo? Eu queria que vocês guardassem isso no coração. Importante essa informação. Agostinho de Hipona destacava 3 áreas importantes para a vida, para toda a vida. Sua juventude, desde a sua infância, a sua velhice. 3 coisas importantes para a sua vida. A memória. Procure ter uma boa memória. Procure aguçar a sua memória sempre. Não confie nos eletrônicos, eles deixam vocês nas mãos. Decorem versículos. Ah, pastor, eu tiro aqui, eu leio aqui rapidinho. Não, guarde aqui. Será importante que você tenha a sua memória bem abastecida pela palavra de Deus. Todas quantas foram as tentações enfrentadas por Jesus Cristo, ele respondeu como está escrito, porque ele sabia o que estava escrito e como estava escrito para utilizar na situação. E será a palavra de Deus, vinda à memória, na ocasião e situação que você estiver, que vai lhe ajudar a enfrentar a tentação e o tentador. Abasteçam as suas memórias com os princípios de Cristo, da sua palavra. Mas deixem de fato que a memória de vocês se lembre e se recorde sempre de Jesus Cristo, do Senhor, e trabalhem com isso para o bem do povo de Deus. O entendimento. Agostinho também dizia, não só ter, reter, se lembrar, mas entender mais e melhor. Fico muito contente quando eu vejo o esforço desses meus irmãos trazendo uma livraria como esta para cá. Uma livraria imensa, intensa de bons conteúdos. Não perca tempo, moça, não perca tempo, rapaz, abasteça-se de boa literatura. Procure entender, procure estudar, procure realmente reter o que é bom e crescer na graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você pode mergulhar e você vai longe, 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 vai fundo, e ela não ainda chegou ao fim. Que riqueza a palavra de Deus. Procurem ter entendimento. Procure desenvolver uma mente apologética, que entende bem e defende bem a palavra de Deus. Então procurem entender, venham para a igreja munidos de papel, de caneta. Tenham sempre um bom livro perto de você. Eu estava no hotel essa manhã, ontem pela manhã, e uma mocinha, magrinha, que estava ali, bem animada, me viu com o livro do Dr. Augusto Nicodemos. Eu estava lendo o livro do Augusto, e ela parou assim no livro, e ela diz, o senhor está lendo esse livro? E eu disse, estou. Posso dar uma olhada? Claro. Passei o livro para aquela moça. Ela começou a folhear com gosto, mas com gosto. Eu não sei se ela estava entendendo muito bem a proposta do livro. Ela falou assim, o senhor é de Deus, não é? Eu disse, sou, minha filha, por graça, sou pastor. Ah, o senhor é pastor, que legal. Eu quero dizer uma coisa para o senhor. Eu li um livro de Deus, faz uns dias aí, li A Cabana. Disse, meu Deus do céu. Eu quase caí da cadeira. Não, minha filha, vamos fazer o seguinte, vou lhe dar outro livro muito melhor.
que não fala de uma cabana, mas que levará a um palácio do rei. Cheguei aqui, comprei um livro do Sproul, Quem é Jesus? Dei para ela hoje de manhã, ela já estava lendo. Ela tem um desses nomes cearenses de vocês, assim combinado, é de Wilza Maria, alguma coisa assim que vocês gostam tanto de colocar aqui no Ceará. Mas entendam, anotem para vocês decorarem, Salmo 119, versículo 99. Eu compreendo mais do que os meus mestres, porque eu medito na sua lei. Procurem ser pessoas de tal maneira e com tal entendimento. Façam isso. E a terceira coisa que Agostinho destacava era a vontade. Tenha vontade de servir ao Senhor com alegria. Tenha vontade de glorificá-lo. Tenha vontade de orar cada vez mais assim, Senhor, não a minha vontade, mas a tua. Que eu possa, de fato, ser útil ao Senhor. O Senhor me colocou nesse espaço, nesse tempo. O Senhor pensou em mim antes da fundação do mundo, para que aqui eu estivesse. Que assim seja, Senhor. Mas como de fato é hoje, o tempo que nós vivemos, até mesmo entre os ditos evangélicos, é só a vontade, e a vontade, e a vontade. E o entendimento e a memória, isso não importa. O que vale é a minha vontade. Willy Munzenberg. Vamos falar um pouco sobre ele hoje à noite. Uma das suas estratégias para atingir o Ocidente foi: vamos fazer com que o Ocidente cheire mal. Vamos colocar o que tiver de mais podre no Ocidente. Vamos atacar o Ocidente cristão, para que o Ocidente cheire mal. Então, minha irmã e meu irmão, jovem cearense que me escuta nesta noite, como nós podemos viver a vontade de Deus e como nós podemos tomar decisões nestes dias maus. Decisões baseadas no texto que nós vimos ontem, no termo grego boulé. Decisões que são pensadas, decisões que são fortemente abastecidas por um conhecimento. Deixe-me contar uma história para vocês. Não me impressiono mais com jovens vibrantes. Não me impressiono mais com aquele rapaz, com aquela moça que parece que tem uma usina atômica gospel no coração. O importante na vida cristã não é só começar bem, mas é importante seguir bem e terminar bem. É importante na vida cristã você combater o bom combate todo dia. E você guardar, de fato, a sua fé, encerrando a carreira até aquele grande dia que você se encontrará com o Senhor. Será que você ouviu o Evangelho no titia? Será que você teve um assentimento no coração, na cabeça e entendeu bem? E aquilo lhe trouxe fiducia, fé salvadora. Tem muita gente que ouve. Lembra de quantos jovens já foram em acampamentos? E até vieram para a igreja, e até leram a Bíblia, e alguns deles até deram aula na escola bíblica dominical, mas onde estão esses? Quem sabe só ouviram, quem sabe até intelectualmente houve um assensus, mas não houve um compromisso, não houve um comprometimento. Deixe-me contar a história de um jovem, um menino judeu na Alemanha, de uma família judia. O seu pai está passando por grave crise, e o pai não encontra mais resposta no judaísmo, e o pai diz: naquela esquina tem uma igreja, vamos com toda a família para lá. E eles foram para a igreja, e o pai leva a família para a igreja, e aquele menino fica impressionado com o culto. Ele é muito pequeno, mas ele fica ouvindo aquilo, os cânticos, a pregação, e ele fica dizendo, é tudo, e ele diz, é tudo o que eu preciso. E ele começa um bom hábito. Ele agora ama ir à igreja. E ele desenvolve uma piedade infanto-juvenil impressionante, vocês vão ver só. Quando esse menino judeu estava com 15 para 16 anos, ele que amava ir à igreja, ele que amava ouvir sermões, ele vai escrever um tratado, isso mesmo. Ele não escreveu apenas um rascunho,
Ele não escreveu apenas um texto curto, ele não escreveu uma pastoral para o boletim de domingo, ele escreveu um tratado. O que é um tratado? É algo com conteúdo, é algo que convence, é algo que está muito bem montado. O primeiro ponto, o segundo ponto, o argumento. Esse menino judeu, entre 15 e 16 anos, ele escreve esse tratado. Será que você teria condição de escrever o mesmo? A união com Cristo pode dar uma elevação interior, conforto na tristeza, a confiança calma e um coração suscetível ao amor humano. Tudo que é nobre e grande, não por uma questão de ambição e glória, mas somente por causa de Cristo. Uma análise de João 15. Uau! Com 16 anos, um garoto pegar um texto como João 15, escrever todo esse tratado, repito. A união com Cristo pode dar uma elevação interior, conforto na tristeza, a confiança calma e um coração suscetível ao amor humano. Tudo o que é nobre e grande, não por uma questão de ambição e glória, mas somente por causa de Cristo. Uma análise de João, capítulo 15. Mas aos 17 anos de idade, esse jovem judeu, ele entra na universidade, na cidade de Bonn. Agora, aquele tratado que ele escreveu está quase desaparecendo. E desaparecerá de vez. Quem é esse jovem? Karl Marx. Que mente brilhante. Mas escreveu tudo isso. E depois disse não, depois disse nunca. Nós temos que fazer outra coisa, outro caminho, outra esperança. É famosa essa expressão de Marx. Algumas pessoas até a usam. A religião é o ópio do povo. Sempre usam. Se você encontra um rapazinho, uma mocinha assim, que está querendo ser intelectual, e você vai falar com ele, ele diz assim, a religião é o ópio do povo. Parece dar status citar alguém. Mas eu não errei na montagem do slide. Eu não falhei na montagem do slide. A frase está aqui e é de Marx. Mas vejam que há um espaço entre a religião, é o ópio do povo. Daqui a pouco a gente trabalha sobre isso. Eu agradeço ao Felipe, que montou para mim um álbum de figurinhas. Desde ontem que eu estou colecionando figurinhas nessa igreja. Vamos ver um pouco. Já que estamos nesse mundo, e o inimigo arma estratagemas, e ele vem com tudo contra a igreja e contra o povo de Deus, como carne e sangue tem servido aos projetos do inimigo. Vamos ver sobre as figurinhas da pós-modernidade, que andam tentando bagunçar a sua vida. Vamos ver algumas delas. Existem dois tipos de revolução. Existe a revolução política e existe a revolução cultural. A revolução política, durante muito tempo, ela dominou a mentalidade do mundo, dos povos. As pessoas investiam muito na revolução política. Um povo invadia outro, um povo tomava conta do outro, de ataque. E haviam mortes, e haviam lutas sangrentas. E o povo vencido não quer dizer que era um povo que não ia resistir. E sempre ficava aquela batalha, aquele clima no ar, eram montadas equipes de reação, e guerrilheiros entravam em ação, e sempre a revolução política deu muito trabalho. Perdeu-se muito dinheiro, muita gente, muitas vidas. Durante cerca de 18 séculos cristãos, pelo menos, ou dentro de uma fase chamada de cristianismo, nós tivemos uma revolução política muito forte. Houve uma época em que o mundo era dividido entre Ocidente e Oriente. Vocês lembram disso? Vocês estudaram sobre isso. E havia uma separação do Oriente e do Ocidente, marcados fortemente esses dois lados, pelos Estados Unidos da América e pela União Soviética. Triste coisa foi quando um dia o lado do Oriente, das forças do Oriente, conseguiram uma pontinha ali no Ocidente. Quase o mundo acabou
no início da década de 1960, quando o Oriente domina Cuba. A visão, as ideias, o marxismo predominantemente forte no lado oriental. E aí começou uma guerra por armamento. Desenvolvi a bomba tal, eu também, só que agora desenvolvi uma bomba que é a tia da sua bomba. Pois eu vou vir com a avó. E assim foi se armando de tal maneira que vocês também conhecem a chamada Guerra Fria. O mundo se armou de tal maneira, politicamente, com espiões, com exércitos, com forças, com navios, com tudo isso, prevendo uma guerra. E eles se armaram tanto, meus irmãos, que criaram um arsenal que dava para destruir o planeta Terra 60 vezes. É muito dinheiro, é muita desconfiança, é muito temor, é muito medo. Mas eles viram que a revolução política não estava resolvendo tanto. Os que queriam, de fato, uma vida sem Deus, uma vida com os princípios os mais terríveis possíveis, eles investiram bem numa revolução cultural. Revolução cultural que nós vivemos hoje, que você enfrenta hoje, que você vê na televisão, que você escuta na faculdade, na escola, que você escuta os seus colegas conversando. Essa revolução, porque nós estamos bem dentro dela, e já faz mais de século isso, ela é sem precedentes na história. Essa revolução cultural, ela procura atingir, não com uma bomba, procura atingir a sua mente, procura conquistar a sua consciência, amortecê-la, ou mudá-la, ou transformá-la. É um trabalho constante, é um trabalho programado, contanto é um trabalho progressivo para captar a mente do indivíduo. Estão, de fato, querendo colocar coisas dentro da sua mente. Por isso que nós trabalhamos no primeiro dia a importância da fé e da consciência e da fé. E é por isso que nós precisamos pensar a nossa fé. E é por isso que nós precisamos ter entendimento, trazer à memória o que nos pode dar esperança, porque os dias são maus. Atacam as suas mentes e querem com isso também incutir uma mentalidade. É um trabalho constante, progressivo, para agora a sociedade pensar só de um jeito, aceitar tudo. É aquela sua colega que vai lá no Facebook e coloca a foto dela por trás de um arco-íris e acha lindo. Porque está todo mundo falando, está todo mundo fazendo. Vocês lembram muito bem que nós não somos todo mundo. E não é porque qualquer um está fazendo que nós também vamos fazer. A Revolução Cultural tinha algumas metas e tem algumas metas. A Revolução Cultural é uma ótima estratégia porque destrói a partir de dentro. Não solta uma bomba, mas é capaz de destruir e muito. A Revolução Cultural, em segundo lugar, ela espalha certas bactérias. Vamos soltar algo no ar. Vamos nos valer da mídia. Vamos soltar certas bactérias. Se eles respirarem, se essas bactérias entrarem e eles acharem que está tudo bem com eles, as bactérias farão o seu serviço. As formas modernas, em comparação com séculos e séculos na sociedade ocidental, então, elas estavam e estão ainda marcadas por uma sujeição e pela brandura cristã. Já foi muito mais forte, e eu quero que vocês entendam aqui, por favor, o que eu quero dizer por sujeição e por brandura cristã. Houve um tempo em que na sociedade havia mais respeito, se respeitavam os mais velhos, o funcionário respeitava o patrão, a esposa respeitava o marido, os filhos respeitavam os pais, havia então uma sujeição bonita. Tudo isso como resultado de anos e anos de pregação, pelo menos cristã, no lado ocidental da questão. Mas também havia uma brandura bonita. Havia um interesse por hospitais, por escolas. Vocês podem ver que não tem uma cidade no país que não tenha algum nome ligado a alguma ação de religiosos. Mas também bondade, ternura, pedir desculpas. O princípio do perdão cristão. Nós fomos perdoados, então nós devemos oferecer o perdão, mas também nós devemos pedir perdão a quem ofendemos. Então, as formas modernas, e por isso a sociedade ocidental desenvolveu-se muito mais do que a sociedade oriental.
nessas lutas de ideologias. Por isso que as pessoas diziam assim: não, nós vamos trabalhar e do nosso trabalho nós vamos investir em alguma ação benévola. Nós não só vamos devolver o dízimo na igreja, mas também nós vamos investir num abrigo de idosos. Nós vamos dar uma oferta para aqui e para ali. Havia esse repartir bonito. Uma brandura cristã muito bonita. Então, nada melhor do que semear a rebeldia por dentro. Vamos fazer com que esse povo mude. Vamos fazer com que esse povo não tenha mais nenhuma estima por uma sadia e boa sujeição. Vamos também tirar deles a brandura, a ternura. Vamos deixar eles brutos, embrutecidos. A maior parte desses, se não todos eles, já estão mortos. É só uma foto antiga, não é verdade? Aqui estão pessoas que estudaram nesse prédio que vocês veem ao lado, e foram muitas pessoas, e eles eram formados aí para entrar nas escolas, nas universidades. Que escola é essa, pastor? Que prédio é esse, pastor? Que turma é essa, pastor? Talvez vocês nunca ouviram falar, ou pouco ouviram falar, do Institut für Sozialforschung Frankfurt. É isso mesmo, falei em cearense aqui para vocês. Das Institut für Sozialforschung Frankfurt. Traduzindo, conhecida como a Escola de Frankfurt. Começou no início do século XX. Ali por 1922, 1924, procuradíssima. Aquele povo todo que vocês veem aqui estava se matriculando e recebendo informações e ensinos na Escola de Frankfurt, que era um lugar, um espaço para fazer a revolução denominada marxismo cultural avançar. Guardem esse nome, marxismo cultural. E a nossa primeira figurinha que nós temos aqui é mesmo, cuidado, porque o marxismo cultural está formando mentes e está de fato tomando conta de mentalidades, espalhando por todo canto. Eu não estou aqui fazendo pregação política. Eu não estou dizendo que partido político A é melhor do que partido político B. Eu estou dizendo que há um programa, sim, acontecendo nesse mundo. E esse programa tem sido muito perigoso. E essas figurinhas estão bagunçando a sua vida. Ou seja, toda a corrupção moral, a ditadura do politicamente correto, do feminismo, liberação das drogas, sexo livre, destruição da família, homossexualidade, ensino e abertura do sexo erótico para crianças, degeneração das artes, negação de Deus, foi criada e aperfeiçoada na Escola de Frankfurt. Quando Hitler assumiu o poder na Alemanha, ele mandou fechar imediatamente a Escola de Frankfurt. E todo o seu corpo docente fugiu da Alemanha, principalmente eles se alojaram nos Estados Unidos da América. A maior parte dos seus professores, judeus, e assim eles foram embora. Eles tinham, esse grupo, com a ideia do marxismo cultural, eles pensavam estrategicamente, eles tinham seus estratagemas, eles tinham suas ideias, então eles elaboraram projetos. Isso estamos falando há quase 100 anos atrás. Já influenciado pelos pensadores do século XIX, sim. E os seus projetos foram vários e foram calculados. E na Revolução Cultural, eles disseram: nós precisamos criar o ambiente para que as nossas ideias, elas sejam semeadas e deem fruto. Nós não podemos parar. Um dos seus grandes projetos da Escola de Frankfurt foi mesmo esse: atacar a família. Isso lhe soa familiar hoje? Irmãos, quantas famílias nossas estão desconjuntadas, arrebentadas? É a famosa época do patchwork family. O que é patchwork family? Aqueles trabalhos que as americanas faziam quando as filhas iam casar, as norte-americanas pegavam as vizinhas, as amigas e faziam uma coxa de retalhos. Vocês já assistiram filmes e essas questões todas estavam lá fazendo aquela coxa que fica linda no final. Mas é pedaço de um, pedaço de outro, pedaço de outro, pedaço de outro pano, e assim ficava um pano só, uma coxa só. Patchwork, trabalho de pedaços. Nós temos hoje as famílias patch. Quem é esse? Esse é seu novo irmão.
É meu novo irmão? É. Mas ele é quem? Ele é agora da minha nova namorada. Mas e a sua antiga namorada? Já era. Mas e aquele meu irmão? Aquele seu irmão agora se transformou em primo. E assim vão, e esses meninos estão confusos. Vamos atacar a família. E eles não começaram atacando os filhos. A ideia do programa, ou chamado pogrom, deles foi: vamos afastar os pais e confundi-los. E começou-se um programa maciço, ininterrupto. Pais, homens, mulheres, vocês precisam. Isso fará parte das necessidades de vocês. Vocês precisam ter. Afinal de contas, o vizinho da frente trocou de carro, ele tem um carro novo, vocês precisam ter também. Vocês precisam ser. E vocês precisam fazer, mas para isso vão se matar de trabalhar. E agora, esse programa começou a afastar os pais. Marido saía para trabalhar de manhã, esposa saía para trabalhar de manhã. Voltavam arrebentados à noite. Mal comiam alguma coisa, mal tomavam um banho, iam para a cama, não tinham disposição para mais nada em termos de união e de unidade. E os perigos começaram a surgir ali por volta de 1950. Os homens começaram a dar escapadas. Ah, minha mulher, quando eu a procuro, quando eu quero realmente namorar com a minha esposa, ela está de mau humor, mas a secretária não. E começou a afastar agora os pais. Marido e mulher, correndo cada um para o lado. Também, famílias afastadas, sinônimo de famílias isoladas. O valor da boa vizinhança de antes precisa ser destruído. Antigamente, alguns aqui entenderão muito bem o que eu digo. A rua era uma família só. Eu me lembro da rua chamada Avenida João de Barros, em Caruaru, no bairro Petrópolis. Eu tinha a minha mãe, Dona Alzira, mas eu tinha e devia obediência a Dona Sálvia, a Dona Dorinha, a Dona Marta, a Dona Silvia, a Dona Terezinha, a Dona Isaura. E se elas falassem comigo Jader, eu tinha que parar. E assim era. Eles cuidavam de mim. Minha mãe também cuidava dos filhos dos outros. Havia um cuidado. Mas hoje, vivemos a geração de morarmos no mesmo prédio, porta da frente, e ninguém conhecer o nome do vizinho. Vejam que algo planejado lá atrás está acabando com essa sociedade. Não conseguiremos atacar o Ocidente com bombas. Vamos atacar com ideias. Vamos destruir a família. Vamos dar uma pausa aqui. Nós continuamos daqui a 15 minutos. Obrigado, pastor.